Nós fomos escolhidos seu e estamos aqui nesta noite para adorar e enaltecer o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Diante do que nós lemos a palavra do Senhor, o apóstolo Tiago, ele vem escrevendo para nós um texto bastante conhecido, mas que nos ajuda no nosso dia a dia a vencer as lutas, as dificuldades, tudo aquilo que nos aflige e que às vezes nós pensamos ou achamos que não iremos conseguir a vencer, ou que não iremos conseguir suportar as lutas e as provações que nos sobrevêm durante o dia a dia. E Tiago ele vem nos alertando acerca de provas e tentações. Sabemos que nós cristãos somos tentados, somos provados, e as lutas elas vêm, as circunstâncias da vida surgem e nós temos que estar preparados para vencê-la. Temos que estar alicerçados no Senhor para poder vencer todas as lutas, as provas que nos sobrevêm. Jesus ele disse que neste mundo nós teríamos aflição, mas ele diz que temos que ter bom ânimo, porque ele já venceu. Nós só iremos ultrapassá-lo, mas as lutas, Jesus ele já venceu por nós, e nós temos que termos fé e confiar no Senhor, porque nós iremos vencer no nome de Jesus. As lutas que sobre nos vêm, iremos vencer no nome de Jesus. Já vencemos muitas delas, outros não conseguem vencer, acabam desistindo, não suportam a luta, não suportam as tentações que lhe vêm e opinam por sair, por se distanciar dos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que não é o certo. O certo é nós permanecermos onde nós fomos chamados. Jesus ele nos chamou, e se ele nos chamou, ele garante nos ajudar, garante para nós a vitória. E Tiago ele vem falando, nos instruindo a respeito das lutas e das provas, das tentações. Ele diz: meus irmãos, tem que grande gozo quando caístes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E ele diz para que nós não ficarmos tristes, desesperados quando nós caímos em tentações, quando as lutas vêm. Mas ele diz: tendes grande gozo, tendes alegria na hora da luta, na hora da tentação. E muitos, quando surgem as lutas, as tentações, ficam desesperados, ficam atormentados, querem desistir. As pessoas entram em depressão, a ansiedade toma conta de si, e Pedro ele diz que em Jesus que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade, é no Senhor. E às vezes quando surgem as lutas, nós não temos esse gozo de estar em meio às lutas na presença do Senhor, em meio às lutas adorando a Deus, em meio às lutas orando, louvando, cantando, adorando ao Senhor. Às vezes queremos recuar, estamos bem, estamos felizes, mas se surge alguma coisa, se surge algum aperto em nossas vidas, seja ela do lado espiritual ou até no nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia, nós já ficamos cabisbaixos, já queremos parar, já dizemos que não dá mais conta de continuarmos, não conseguimos mais continuar. Mas Tiago está dizendo que em meio às lutas, em meio às provações, nós precisamos ter gozo, precisamos ter alegria, como diz o hino da harpa cristã: tenho gozo em dar louvor, glória, aleluia, glória. Em meio às tentações,
que nós possamos caminhar adorando a Deus, que nós possamos andar adorando ao Senhor, que nós possamos ir ao nosso trabalho, mas adorando ao Senhor, mesmo que chorem, mesmo que as coisas apertem, mas que possamos entender que nós estamos na presença do Senhor, que possamos entender que nós viemos para Jesus, que nós servimos a Jesus, mas nós não estamos exatos das lutas, das provações. Elas surgem e às vezes surgem em abundância, ou seja, surgem muitas, uma atrás das outras. As lutas, quando ela vem, não é para nós desfalecer, não é para nós desanimarmos, mas é para nós continuarmos de cabeça erguida, firme e forte, adorando ao Senhor, porque nós sabemos que quando surgem as lutas, é para nós nos achegarmos mais aos pés do Senhor. Mas tem crente que, quando estão em abundância, em bonança, quando tudo está bem, para ele servir a Jesus é a melhor coisa. Para ele servir a Jesus não tem coisa melhor. Mas quando surgem as lutas, as provações, aí ele já desanima, ele já quer desistir, porque não dá mais, porque ele olha para o lado, para A, para B, para C, e está bem, só ele está passando por lutas, só ele está passando por situações difíceis, mas nós sabemos que todos nós teremos, embora uns sofrem mais que os outros, mas nós devemos olhar as lutas do nosso irmão e refletir que cada um de nós passamos aquilo, ou estamos passando e levando as lutas, suportando, é porque nós aguentamos, é porque cada um de nós aguentamos aquilo que estamos passando. E Tiago ele diz: tende grande gozo quando vos caíres em várias tentações, quando entrares em lutas, quando Satanás, o nosso adversário, é ele que às vezes luta contra nós para querer tirar a nossa paz, para querer tirar a nossa alegria de estar na presença do Senhor. E às vezes nós não vigiamos e acabamos desistindo. Satanás ele não desiste do crente, ele vai lutar com toda a sua força, toda a sua astúcia, mas nós temos que estar em constante oração, em vigilância, para não cairmos nas tentações e ciladas do nosso adversário. Satanás ele se levanta furioso, procurando nos tragar, procurando nos tirar da presença do Senhor. Ele usa qualquer coisa, ou até mesmo as pessoas, ou por que não dizer crentes dentro da igreja, para tentar nos afastar do caminho do Senhor. Mas nós temos que olhar para Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, que Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Só em Jesus nós encontramos e nós possamos olhar. Surgem-se as lutas, então clame ao Senhor em meio às lutas. Às vezes tentamos resolver sozinho, e quando não conseguimos, como fez os discípulos ali na tempestade, tentaram com toda a sua força, mas não conseguiram. Mas teve um momento que eles olharam e disseram: não vamos conseguir sozinhos, nós temos que apelar, temos que clamar a quem pode, a quem tem força, a quem tem poder para resolver. E aí eles clamaram a Jesus, e Jesus resolveu o problema, a situação. E nós não é diferente. Tentamos de um lado, tentamos do outro, às vezes pedimos até ajuda, mas não conseguimos resolver. Aí é o momento que você deve clamar para o Senhor, é o momento que você deve clamar a Deus, usar a tua fé, e usando a fé, o Senhor ele vai te ajudar a vencer. O Senhor vai te dar força, vai te dar coragem, ânimo para você vencer. Então as lutas surgem, as provações vêm, mas nós temos que estar prontos, temos que estar preparados para vencer todas as lutas, as dificuldades que vêm para nos afligir. Que nós possamos saber que a prova da vossa fé, ela obra a paciência. Surgem
as tentações, mas em meio a ela nós somos provados. E se somos provados, nós temos que usar a fé. E usando a fé, nós teremos que ter a paciência para poder suportar. Se não tivermos paciência, nós não iremos suportar. As tribulações, elas surgem, mas aí vem a hora que nós devemos usar a fé. E usando a nossa fé, nós vamos ter a certeza de que vai surgir a paciência. E nessa paciência, nós vamos encontrar em Jesus o refrigério, nós vamos encontrar no Senhor a força, a coragem para prosseguir. Só em Jesus é que nós encontramos. Não há outro que nós possamos encontrar. Só em Cristo Jesus. É Ele que tudo pode, é Ele que tudo faz. Só o Senhor por nós. E nele nós encontramos o refrigério para a nossa alma, como diz o Salmo 23. O Senhor, Ele é o nosso pastor. O Senhor, Ele é o nosso provedor. E Ele diz que nós encontramos refrigério para nossa alma. É em Jesus Cristo que nós encontramos o refrigério para nossa alma. E quando nós encontramos esse refrigério, buscando a Ele, orando, clamando a Ele, nós iremos vencer todas as nossas lutas, nós iremos vencer as provações e as circunstâncias. Pedro, ele diz que nós somos provados, assim como o ouro ele é provado no fogo, nós também somos provados, somos tentados para podermos ver a nossa fé, como nós iremos nos portar. Então o ouro, para saber se ele é realmente ouro, se ele é resistente, a Bíblia diz que ele é provado. Assim somos nós, temos que ser provados, e essas provas às vezes doem, na maioria das vezes ela dói, e quando ela dói, muitos, como eu falei, já não suportam mais, já não querem suportar e acabam desistindo de servir ao Senhor, acaba desistindo de estar na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E esse amor, e eu pergunto, que amor é esse? Que quando vem as enfermidades, que quando vem as lutas, que quando vem as provações, nós acabamos desistindo. Nós optamos, a melhor coisa para nós é desistir, mas não é assim que funciona. Quando vem as lutas, as provas, temos que nos achegar mais para perto de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar, porque esse amor é perfeito. O amor que está em Cristo Jesus, que foi revelado na cruz do Calvário, ele é perfeito para nos ajudar a prosseguir. Então nada pode nos separar do amor de Jesus, nem as lutas, nem as perseguições, nem a fome, nem a nudez, nada disso é uma forma de te separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas que esse amor a cada dia seja renovado através da nossa fé. Que este amor que está em Cristo Jesus a cada dia seja renovados, porque em Cristo Jesus nós encontramos gozo, alegria, força e coragem. O Salmo 1 ele diz que nós temos que ter o prazer de meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Em meio às lutas, medite. Em meio às tentações, medite. Mas medite com prazer, com alegria. E Pedro ele fala no seu capítulo 1, ele diz que em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. E é por um pouco de tempo, não é demorado. As lutas elas não vão permanecer para sempre. As tentações que surgem na tua vida, na tua família, no trabalho, não vai ser para sempre. Vai passar. E se vai passar, então vale a pena permanecer.
Vale a pena ser fiel, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena sofrer, suportar mais um pouco, porque ela vai passar. As lutas vêm e passam, mas não desanime, tenha fé, tenha paciência, porque Jesus, Ele vai nos ajudar a suportar. Os discípulos, apóstolos do Senhor, os profetas, aqueles que vieram antes de nós, passaram por tentações. O Senhor, Ele fala isso no seu capítulo 5 do evangelista São Mateus, que eles sofreram várias perseguições, mas eles foram fiéis, e nós também iremos ou estamos passar, mas que sejamos fiéis, que sejamos fiéis. Então a fé, ela é o firme fundamento. Então nós temos que nos firmar no Senhor, que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa salvação. Então, em meio às lutas, irmãos, continue firme. Em meio às lutas, permaneça fiel, que Jesus, Ele vai te ajudar, que o Senhor, Ele vai te dar força, coragem para você estar de pé, para você estar pronto a prosseguir, para você estar pronto a vencer a cada dia, a cada luta, a cada dia, a cada momento. E nós só vencemos com oração, com jejum. E às vezes nosso tempo não permite mais nós estarmos buscando ao Senhor, nós estarmos em oração, nós estarmos em vigilância. O corre do dia a dia nos sufocam e vai tirando de nós a oportunidade, o tempo de nós estarmos buscando a Deus. E isso, quando nós vamos diminuindo o tempo de busca ao Senhor, as lutas elas surgem em dobro, as lutas elas surgem mais fortes. E se nós não estivermos com a nossa vida em oração diante do Senhor, é difícil de nós vencermos. Por isso que temos que estar em oração, como diz o apóstolo Paulo, orar e sem cessar. Em todo tempo nós devemos orar, com súplica, com oração, com lágrimas, e assim Deus, Ele vai nos ajudar. O Senhor, Ele vai nos dar força. O apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, no capítulo 5, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência. Então, Paulo também ele fala que devemos nos gloriar nas tribulações, devemos estar felizes em meio às tribulações. Mas você pode se perguntar, é fácil nós nos gloriarmos nas tribulações? Para muitos talvez seja fácil se gloriar com a miséria do outro, com aquilo que o outro esteja passando, com as dificuldades. Mas Paulo ele vem falando, ensinando para nós que em meio àquilo que nós estamos passando, de luta, de circunstância, dos problemas que surgem, como eu falei, no nosso dia a dia, às vezes nós estamos bem, mas de repente surge uma luta, surge uma tempestade, e nós, se não estivermos alicerçados, nós não iremos suportar. Às vezes está tudo bem na nossa casa, com a esposa, esposo, família, mas de repente surge. Satanás ele não deixa de trabalhar. E quando surgem essas lutas, aí nós temos que nos gloriar, adorar ao Senhor, exaltar a Ele, o Deus da nossa salvação, porque só Ele merece toda a nossa adoração, seja na bonança, seja na dor, seja na tristeza ou na alegria. Que nós possamos, amados, estar sempre alegres, felizes e adorando ao Deus que tudo pode e que tudo vê. É difícil, pode ser difícil, mas não é impossível, porque nós servimos um Deus das causas impossíveis. Nós servimos ao Senhor, que Ele pode todas as coisas. E aí, através da tribulação, quando você começa a vencer, que você vai tendo a paciência, o apóstolo Paulo ele continua dizendo que a paciência
ela produz a experiência a esperança. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós estamos sendo provados, é sinal de que nós temos que orar mais, e orando nós vamos conseguir ter paciência para suportar. Não adianta e não precisa nós nos desesperar ou tentar resolver aquilo que nós não conseguimos resolver, porque quando nós temos a paciência ela vai brotar a experiência daquilo que nós estamos passando. Eu estou na luta, mas eu vou ter experiência. Já passei por algumas, então eu venci. Essa também eu vou vencer. É assim que nós temos que olhar a experiência, ou por que não olhar a experiência de algum irmão que está do nosso lado, que já passou, que já sofreu, mas venceu. Nós olhamos, o nosso irmão venceu, então nós iremos vencer em nome de Jesus. Então a tribulação, ela vai gerar a paciência, e para nós termos paciência temos que ter fé. Então a fé, ela está em primeiro lugar na vida do cristão. Estamos aqui porque nós acreditamos em Jesus, aceitamos ao Senhor porque nós acreditamos. O crer, ele vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós acreditamos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem trazendo para nós o meio, o guia para nós nos aprofundarmos, e através dessa palavra nós iremos entender que sofrendo nós iremos vencer, que em meio às lutas nós iremos vencer. E aí vem a experiência. Depois da experiência vem a esperança. A esperança que hoje eu estou sofrendo, mas amanhã eu acredito que eu vou vencer. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu tenho que acreditar que eu vou estar alegre, que eu vou estar sorrindo, porque Jesus está conosco. E aí diz que dentro dessa esperança, ela não traz a confusão. Não iremos ficar confusos. Será que eu vou vencer? Será que eu vou receber? Não. Temos que ter a esperança que nós iremos vencer. E a nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Então não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações. O nosso coração não é mais para estar turbado, como diz o Salmo, o João capítulo 14. Não é mais para estar turbado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nós temos que acreditar no Senhor. Por isso que não traz confusão a esperança, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações, através de Jesus Cristo. E aí diz o versículo que o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conosco. Jesus, ele disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador para estar conosco. E esse Consolador está aqui nesta noite. Nós sentimos a sua presença. Ele anda conosco, ele está conosco. E nós temos que estar todos os dias da nossa vida grato a Deus pelo Espírito Santo. Ainda está em nosso meio, ainda está conosco. Você está vencendo porque você tem o Espírito Santo. Você vence as lutas porque o Espírito Santo está com você. Ele é o teu consolador no momento em que você chora, no momento em que você está atribulado, está triste. O Espírito Santo, ele chega para te ajudar, para te amparar, para te dar o alívio, para tirar a dúvida que está no teu coração, na tua mente. Então o Espírito Santo, ele continua conosco. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o amor de Deus está revelado em nossos corações através do Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. As lutas, elas surgem, mas elas passam, e nós temos que nos gloriar
em meio às lutas e em meio às tentações. Que possamos, amados, sermos fortes, que possamos alcançar de Deus as bênçãos e a vitória através da nossa paciência e perseverar na oração, perseverarmos crentes fiéis ao Senhor até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Que possamos ser fiéis, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que ser fiel, temos que permanecer fiel, e não devemos olhar para um lado e nem para o outro, mas permanecer firmes na rocha que é Jesus. Fazendo assim, nós iremos alcançar de Deus as nossas bênçãos, nós iremos alcançar do Senhor aquilo que tanto nós temos clamado, porque nós acreditamos nele, porque as lutas, ela não vai nos tirar da presença do Senhor, e as tentações que surgem também não vai nos tirar, mas é uma forma de nós nos chegarmos mais para os pés do Senhor, é uma forma de nós buscarmos mais, de nós orarmos mais, de nós clamarmos mais ao nosso Deus, e isso faz bem para nossas vidas. Nós temos esta certeza de que Jesus, Ele vai nos abençoar, de que Jesus, Ele vai nos sustentar, Ele vai estar nos protegendo todos os dias das nossas vidas, e em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. É dele que nós somos mais que vencedores. E é em Cristo Jesus que nós temos que depositar a nossa fé, a nossa confiança, usarmos a nossa fé, e fazendo assim, nós iremos ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém.